Olá pessoal, tudo bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês viram esse vídeo, tá bom? Então, eu assumi a disciplina de matemática elementar, já como vocês têm perdido 5 aulas ou 4 aulas por falta de professor, então eu peguei a disciplina para o semestre também. Tive somente uma aula síncrona com vocês. Precisei, então, me ausentar para ir ser banco de um concurso lá em Jataí e deixei aula de 2 semanas para vocês gravarem, tá bom? Nós vamos retomar então, as aulas de forma síncrona essa semana, mas para que a gente possa cumprir minimamente o conteúdo e a ementa, principalmente, a gente precisa também fazer reposições dessas aulas perdidas. Então, assim, sempre que for preciso, eu vou postar essas aulas, tá bom? Hoje, então, mais uma dessas aulas que a gente está repondo, tá? E a gente vai aproveitar, então, para fazer no tópico, falar essencialmente de funções afins. Eu vou rapidamente dizer o que é uma função constante, que pouco tem de interessante, ou de agregar em conteúdo, e a gente vai focar em função afim. Definir o que é uma função afim, falar do gráfico de uma função afim, do zero de uma função afim. Tá bom? Esse é um resumo bem bom, para que, quando a gente voltar a se encontrar de maneira simples, ou seja, ao vivo, eu possa dar prosseguimento ao nosso estudo de funções, que no caso seria falar sobre funções quadráticas, tá bom? Então esse é o nosso próximo encontro simples. Recomendo fortemente que vejam o vídeo até o final, tá bom? Essa será uma dessas atividades que ficam listadas e enumeradas, que são obrigatórias para vocês assistirem. Estou partilhando a tela aqui para vocês, já deve aparecer para a gente poder começar de fato a aula, tá bom? Então, como eu falei, agora vocês já estão vendo aí, o tema da aula de hoje, então, função constante e função afim. Tá? Nós apresentamos na aula anterior, nas 2 aulas anteriores, as ideias de conjuntos e, na primeira aula e na segunda, a ideia sobre o que é uma função, domínio, imagem, contra domínio de uma função. Tá bom? Eu falei que a parte de digamos, mais específica de funções, como composição de funções diversas, nós devemos, após apresentar essas funções que são, digamos, mais básicas do nosso curso, principalmente para que vocês possam fazer um bom curso de cálculo, tá bom? Então, da nossa referência, esse é o capítulo 6 do conteúdo da aula de hoje, que fala sobre, o título até do capítulo função constante e função afim, tá bom? Lá ainda faz uma confusão, fala sobre a função identidade, função linear. Eu vou comentar isso também para não deixar o capítulo sem ser seguido à risca. Mas a ideia é essencialmente falar sobre funções afins, tá bom? Então, constante a gente vai ver que é uma função sem noção, no certo sentido, tá? Bom, então, o primeiro tópico da aula de hoje, vamos pôr de verdinho aqui, é o que é uma função constante, tá bom? Função constante. Então, gente, uma função é dita constante quando, para todo x em seu domínio, o valor, a imagem da função desse x dá sempre o mesmo número, tá? O mesmo elemento, a gente chama isso de função constante. Geralmente, então a gente representa assim, imagina que eu tenho um número real c, ok? Então, uma função f de r em r é uma função constante se f de x, ou seja, for sempre c, ou seja, não depender de x, ela for constante. Se você pensar no diagraminha, como a gente vem estudando, você pode pensar que, imagina que esse primeiro, nós temos o conjunto dos números reais, então, a princípio R e R, a gente pode ver que existem certamente restrições, e o C está aqui. Né? Então, o que você está dizendo é que qualquer que seja o número real que você pegar, o valor da sua função nesse x sempre é elevado nesse C. Então, o que a gente está dizendo aqui de maneira implícita é que o conjunto imagem dessa função ele é composto por um único elemento, esse elemento C, tá bom? Eu não vou pôr mais setinhos aqui, senão vai ficar poluído. Vou só lembrar vocês aqui a ideia do conjunto imagem, a imagem da função, e aqui a gente tem a função f de r em r, tá bom? Então, um exemplo muito simples, tá? Um exemplo muito simples. Seria você, então, pensar na função f de x igual a 2
Okay? Ou, sei lá, f de x igual a menos raiz de 3. É tudo que, né, a função não depende de x, tá bom? Uma observação importante sobre ela, né, para a gente poder já fechar essa parte de função afim, recorde que a gente falou o que era o gráfico de uma função. Né? Então, de maneira geral, é o seguinte, se a gente tem uma função f de a em b, a e b subconjunto dos reais. Okay? Então, dada por f de x, y igual a f de x, certo? Você sabe como x e y se relacionam. O gráfico dessa função, a gente denotou o conjunto, g de f, são os pontos do plano x, y, tais que y é f de x e o x está em a. Okay? E o x está em a. Esse é o gráfico da nossa função. De acordo com a lei de formação da função, a gente tem gráficos diferentes. Quando uma função é constante, é um gráfico bem simplesinho, é sempre uma constante, tá? Então, assim, eu vou fazer o desenho do nosso plano cartesiano hipotético aqui. Então, imagina o nosso eixo x. Vou deixar ele mais perfeitinho, deixa eu quadricular a tela, fica melhor. Fica melhorzinho um pouco, depois eu tiro esse quadricular. Então, eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, temos o eixo x e o eixo y, a origem. Vamos imaginar que a constante vem aqui, ok? Então, os pontos, né, pensando no gráfico da função constante, qualquer que seja o x que eu escolher, o y sempre vai dar essa constante. Então, se a gente pensar no conjunto que constitui o gráfico da nossa função, né, se você pensar dessa maneira, o gráfico da função constante, f de x igual a c, são todos os pontos da seguinte maneira. Olha, são x e y, onde o y é igual a f de x. Né? No caso, o y é uma constante. Ok, então o que você está dizendo é o seguinte, são os pontos do tipo x e c, onde x é um número real. Então, o que você está dizendo é o seguinte, vou pôr o gráfico de... Gosto de pôr o gráfico de vermelho, então, mas eu vou pôr de verde, porque eu escrevi de vermelho ali. O gráfico é uma reta que passa, né, paralela ao eixo x, que passa pelo ponto C. Esse aqui é o esboço do gráfico da nossa função y igual a constante. Tá bom? Se essa constante fosse o número 2, então você pensar, né, duas unidades. Fosse o menos 2, ele estaria aqui embaixo, né, para baixo do eixo x. Se fosse o 0, ele ia passar exatamente em cima do eixo x. Tá bom? Mas você tem uma ideia de esboço, né, geral de gráficos de funções constantes, que eu falei não tem muita noção, né? Então, mas esse é, digamos, se a gente pensar na classe das funções que a gente vai estudar, é o primeiro tipo de função, tá? É a função mais elementar e ela desempenha um papel interessante em função no cálculo. Tanto que a gente fala sobre a derivada de constantes, integral de constantes, como é que a gente deriva ou como é que a gente integra uma constante multiplicando uma função, então é importante que a gente saiba como se comporta, embora não tenha muito o que dizer, tá bom? A segunda parte, então, seria falar sobre então, função afim, tá? Aí, a gente tem alguns tipos especiais de função afim, que é o que o livro destaca, ele fala detalhadamente a função identidade, a função linear, tá bom? Mas eu vou começar, então, assim, definindo o que é uma função afim, e a gente dá alguns exemplos e destaca alguns tipos, né, alguns casos particulares de função afim, que é justamente a função identidade, que recebe até um tópico lá no livro, e a função linear. Tá bom? O que é uma função afim? Então, de novo, uma função... Pondo aqui a definição, desculpa, né? Definição. Uma função f de r em r, dada por f de x igual a x mais b, onde esses a e b são números reais, a princípio não há nenhuma restrição sobre a e b, tá bom? Depois a gente vai ver, quando a gente estiver interessado em falar sobre o gráfico, sobre o coeficiente angular da nossa função, é interessante que o a não seja zero, tá? Mas para definição não faz diferença, tá bom? A e b são números reais, é dita uma função afim. Então, o que é uma função afim? É uma funçãozinha desse tipo, ax mais b, tá bom?
onde A e B são números reais, tá? Então, eu vou aqui só por efeito de redundância, gente, deixar já isso destacado desde o início, tá? Alguns livros já colocam que o A é diferente de zero, tá? Aqui, essa questão do A ser diferente de zero para a gente é sobre falar sobre o coeficiente angular, sobre a inclinação da reta, tá bom? E são os casos onde realmente é interessante. Então, para que não haja confusão, nem briga, nem discussão de definição por livro, eu vou acrescentar aqui o A diferente de zero, tá bom? Embora, para efeito de definição, não faça diferença, tá bom? Então, funções afins são desse tipo, AX mais B, com A diferente de zero, tá? Vamos ver alguns exemplos, antes de falar de gráfico e tudo mais, então exemplos, né? Sei lá, exemplo A. F de x igual a 2x menos 1, por exemplo, ok? Então, aqui o A é 2 e o B é menos 1, ok? Sei lá, f de x igual a 3x sobre 5 menos raiz de 2. Então, o A é 3 quintos e o B é menos raiz de 2. Ah, professor, o B sempre precisa ser negativo? Não, pode ser positivo. Raiz de 2, tá? Exemplo C. G de x igual a menos meio x mais 4, por exemplo. Okay? Então, o A é menos meio e o B é 4. D, sei lá, h de x igual a 5x mais 2. Okay? Então, pode aparecer qualquer coisa aí desses coeficientes A e B reais. Tá bom? Então, são exemplos de funções afins, tá bom? Exemplos de funções afins. Então, vou botar até como exemplo destacado de vermelho aqui. Outros exemplos especiais são, por exemplo, quando o termo independente, o B, é zero. Então, você pode pensar assim, ó, uma função desse tipo. AX, onde o A é diferente de zero, é uma função afim. É uma função afim onde o B vale zero. Tá? Esta função ela é chamada de função linear. Alguns exemplos de funções lineares, gente. Então, assim, exemplos. Exemplo do exemplo, certo? Então, A1. F de x igual a 2x. F de x igual a menos 5x. A3. F de x igual a raiz de 2x. Eu vou botar aqui, então, no exemplo B, okay? Um exemplo especial para a gente de função afim, que também é linear, mas que a gente chama de função identidade. F de x igual a x. Isso aqui, o A vale 1 e o B é 0. É chamado de função identidade. O livro destaca, faz tópicos especiais para essas funções, mas, no fundo, são funções afins. Se a gente entender o estudo aqui, em geral, do AX mais B, a gente entende o que acontece com a função identidade, o que acontece com funções lineares, tá bom? O que elas têm de comum, a linear e a identidade, é que elas são sempre funções que passam pela origem, tá bom? Ou seja, o f de zero sempre é zero. Quando você não tiver uma função linear, então o f de zero vai dar o b, e a gente está imaginando o b diferente de zero, tá bom? Bom, vamos então, agora sim, só falar um pouquinho sobre o gráfico dessas funções e tudo mais. Mas, então, para eu poder falar sobre gráfico de função afim, eu vou trazer o seguinte resultado importante para a gente, que é o seguinte. Daí depois eu falo com calma sobre função identidade linear. Então, como eu falei, eu queria falar do mais geral e a gente entende depois esses casos específicos. Então, gráfico de função afim, tá bom? Gráfico, perdão. Uma função afim. Nós estamos trabalhando nesse regime remoto, então, por exemplo, eu tenho só, no máximo, 45 minutos, né? Mesmo que seja em material gravado, eu não posso passar mais do que isso, tá? É um resultado bem simples provar que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Por exemplo, o livro, o texto faz, tá? A ideia é a gente pegar 3 pontos quaisquer e mostrar que eles estão alinhados, tá bom? Mas eu vou enunciar como um teorema, e aí depois, se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem, eu posso gravar um outro vídeo complementar sobre isso, explicando. Coisa de 5 minutinhos, é só uma questão de otimizar o tempo, tá bom?
Mas, então, o teorema que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte, ó. Então, seja... Agora que é importante que o A seja diferente de zero, tá bom? Ou seja, f de x igual a x mais b, com A diferente de zero, uma função afim. O gráfico... Então, o gráfico de f é uma reta. Ou seja, o que representa ele, aquele desenho cartesiano dele, no plano cartesiano, é uma reta. Lembrando que nesse caso, né, gente, então, assim, uma observação assim, o seguinte, tá? O que é o gráfico de uma função afim, né, no caso, ax mais b? De fato, gente, se o A for zero, então, assim, eu poderia ainda aqui dizer, olha, o A pode ser zero, tá? A título de curiosidade é o seguinte, professor, se o A fosse zero, você tem uma função constante, f de x igual a b, e a gente viu que o gráfico aqui é uma reta, tá bom? Então, mas, né, vamos deixar assim para não ter confusão. O que é o gráfico de uma função afim? São os pontos da forma, então, x e y, né? Onde o y é o f de x, mas o f de x para a gente é a x mais b, ok? E o x está no domínio aqui dos números reais. O que a gente está dizendo é que, então, quando você faz x e a x mais b, né, que é o valor do y, onde x é um número real, o esboço disso aí é sempre uma reta, ok? Então, a ideia é o seguinte, tá bom? A ideia, só para fazer um comentário, a ideia é o seguinte, imagina que eu tenho um plano cartesiano, então eu vou fazer só um esboço mesmo aqui, a ideia é como é que a gente justifica que isso é verdade. Então, imagina que eu quero fazer o conjunto dos nossos pontos. E eu vou lá e pego um ponto aqui, sei lá. Um ponto A tem coordenadas x de A e y de A. Mas lembrando, esse y de A, quem que é na verdade? Ele é o A, x de A, mais B, tá bom? Peguei um ponto A. Pego um outro ponto B, que está sobre o gráfico da nossa função. Então, você tem x de B, y de B. Lembrando que esse y de B é quem? É Azinho vezes x de B, mais o Bzinho, ok? Então, aqui eu tenho um pedaço do nosso gráfico, né? Ok? Imagine agora que eu pego um terceiro ponto, tá? Pego um terceiro... Vou pôr o desenho aqui de propósito para não manter a continuidade da nossa reta, ou seja, como se ela fizesse uma inclinaçãozinha. Imagine, então, aqui, um outro ponto sobre o nosso gráfico da função. Ok? Opa, então, um ponto C. X de C, Y de C. Aqui é o ponto C. Okay? Para a gente provar que o gráfico de qualquer função afim é uma reta, o que a gente tem que provar, na verdade, é que eles estão alinhados, certo? Okay? Se você pensar em questão de ângulo, por exemplo, é o seguinte. Deixa eu traçar aqui, então. Agora eu preciso traçar uma reta bonitinha. O ângulo que faz horizontal, né, esses segmentos de reta, deveriam, em tese, ser o mesmo, né, para eles estarem alinhados. Okay? Então, se aqui você tem um ângulo alfa e aqui você tem um ângulo beta, você pode mostrar que alfa é igual a beta. Okay? Você pode fazer isso por meio de semelhança de triângulos, tá bom? Uma outra maneira, que tem um livro bem famoso do professor Elon Lages Limas, que também está na nossa referência, um desses diversos livros que ele fez, é o seguinte, você prova que três pontos estão alinhados se a distância dos dois extremos, ou seja, a distância de A até C, for exatamente a distância de A até B, mais a distância de B até C, ok? Se eles não estivessem alinhados, né, então pensa assim, se eu tenho um ponto A, um ponto C e um ponto B. Se esses pontos não estão alinhados, então andar de A até B e de B até C será maior do que andar de A até B. Então eles não podem estar alinhados, tá bom? Esse é um outro tipo de demonstração que é interessante. Use só a ideia de função afim de novo, tá bom? Então, você pode consultar essa demonstração que eu fiz aqui no nosso livro referência. Esse desenho que eu estou até falando, até tirei de lá. Deixa eu ver se eu consigo, printar aqui, tá? Que aí fica mais bonitinho para vocês enxergarem. Eu vou só quebrar a página aqui, ó.
Pronto, é o desenho que eu tentei fazer, tá? É a ideia que ele usa para justificar. Então, eu recomendo que deem uma olhadinha na prova lá. Vale a pena, tá? Gastar um segundinho para pensar. Mas, então, o que a gente tem é o seguinte. Gráficos de funções afins são retas. Então, isso aqui, de fato, não acontece. O ângulo alfa, na verdade, é congruente, ou seja, é igual ao ângulo beta. Eles têm a mesma medida, tá bom? Então, toda vez que você está falando de uma função afim, os ângulos... então, esses pontos estão alinhados, tá bom? E agora, como é que eu posso pensar, né, em construir na prática um gráfico de uma função afim, certo? Então, vamos pensar assim, já que agora eu estou partindo do pressuposto que a gente sabe que o gráfico de uma função afim é uma reta, como é que eu posso, então, construir na prática, né, o gráfico de uma função afim? Como que a gente pode construir o gráfico de uma função afim? Bom, gente, é simples, olha só. Eu acabei, então, de observar, eu não provei, eu só comentei, que o gráfico de uma função afim é uma reta. E a gente conhece da geometria básica o seguinte, dois pontos distintos determinam a reta, tá bom? Então, o que a gente vai usar é essa ideia. Você precisa ter dois pontos distintos sobre o gráfico da sua função para que você possa achar a reta, ok? Então, se você quiser anotar esses conceitos, é o seguinte, você sabe que dois pontos distintos determinam uma reta. Okay? Como o gráfico de uma função afim é uma reta, você só precisa de dois pontos. Então, na prática, você pode escolher dois valores diferentes para x e substituir lá. Okay? Sei lá, eu escolho, por exemplo, sempre 0 e 1. Pode sempre escolher 0 e 1 e substituir. Você vai ter os valores da sua função no 0, o valor de sua função no 1. Põe isso no plano cartesiano, liga os pontinhos, pronto, você tem um gráfico da sua função. Então, nada te impede de você sempre usar 0 e 1, menos 1 e 0, ou menos 1 e 1, os valores mais simples possíveis, tá bom? Agora, o que eu quero aqui destacar são algumas coisas importantes da nossa função afim, tá bom? Então, toda vez que eu tenho uma função afim desse tipo, ax mais b, então a e b recebem nomes especiais, tá bom? O a, ele é chamado de coeficiente angular. Também a taxa de variação, tá bom? O b, ele é chamado de coeficiente linear, ok? Aqui o a é diferente de zero, tá bom? Coeficiente angular e linear. Bom, por que isso? O a, na verdade, ele é a tangente que a nossa reta faz com o eixo x, né? A tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x dá o número a. E o b, então por isso que ele chama de, né, então, é a tangente de um ângulo, coeficiente angular. E o b, ele é exatamente aonde a reta corta, passa, né, encosta no eixo y. Então por isso é chamado de linear, é onde a nossa reta vai cortar lá. Então, deixa eu fazer esse comentário antes da gente explicar o porquê desse comentário. E aí a gente vai ver que tem dois pontos importantes. Um deles realmente é trocar o x por zero e o outro é onde a função corta o eixo x, tá? E aí a gente chama de zero da função e a gente costuma adotar esses para montar o gráfico da função, tá bom? Então, eu vou de novo aqui quadricular. Como eu falei, eu estou fazendo só um apanhado, né, gente? Assim, é quase que um tópico, né, e eu recomendo que vocês deem uma lida no livro, que muitas informações ficam sem ter tempo de ser comentadas, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, um plano cartesiano. Vou fazer o desenho de uma reta, tá? Tá aqui, desenho da reta. Então, o que a gente descobriu é que o gráfico de uma função afim é uma reta. E isso, a recíproca vale também. Toda vez que você tem uma reta, você consegue uma função afim que descreve ela. Esse ponto aqui é o ponto B. Quando o x é zero, o y é o b. A gente vai comentar isso. Este aqui é menos b sobre a. Mas o que eu quero falar é sobre, então,
o ângulo. Vamos imaginar que essa função forma um ângulo alfa. Um ângulo alfa com eixo x. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. A tangente do número alfa vale exatamente A. Tá bom? A tangente de alfa vale exatamente A. Por que que isso acontece? Pelo seguinte, tá? Então, assim, né? Se eu tenho essa função ax mais b, por que que a tangente de alfa dá A? E aí, por isso, A recebe o nome de coeficiente angular, tá bom? O linear já fica claro, né? Quando você troca o x por zero, sobra só o b, é onde você passa sobre o eixo y, tá bom? Agora, por que que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte. Olha, eu tenho, então, aqui um ponto A sobre o gráfico da nossa função. Ele tem coordenadas x de A e y de A. Lembrando que esse y de A é trocar o x na função. Então, é A, x de A, mais B. E tem um outro ponto B, x de B, y de B, A, x de B, mais Bzinho, ok? Ambos pertencentes ao gráfico da nossa função. Okay? Então, A e o B estão aqui. Vamos imaginar, para aproveitar o desenho, não precisar desenhar de novo, gente, o seguinte, olha só. Que aqui esteja o A e aqui está o B. Ok? Então, eu tenho x de A, y de A, x de B, y de B. Ok? Então, eu tenho aqui x de, né, as coordenadas. Vou grifar aqui de preto para a gente ver. Olha, quando eu desenho aqui, digamos, eu tenho um triângulo. Vou chamar esse triângulo de triângulo ABC. Esse triângulo, ele é retângulo, tá bom? Porque esses x de A, x de B, y de A, y de B deveriam ser paralelos, igual está aqui no desenho, tá bom? Então, esse ângulo é retângulo em C. Esse triângulo é retângulo em C. Esse ângulo que aparece, que eu vou desenhar aqui agora, então, de rosa, é o mesmo ângulo alfa. Então, eu sei trabalhar relações trigonométricas aqui dentro, tá bom? Por quê? O que me diz a trigonometria? Ela me diz o seguinte, olha, a tangente do ângulo alfa, ela é o cateto oposto, então, é a distância entre B e C, sobre o cateto adjacente, a distância entre A e C. Mas observe comigo, então vou pôr de outra cor para ficar melhor para a gente ler, que a distância entre B e C é a diferença entre os y. É y de B menos y de A. Enquanto que a distância entre A e C é a diferença entre o x. É x de B menos x de A. Okay? Então, eu vou passar aqui para baixo, senão não tenho espaço para fazer, certo? Então, a gente tem o seguinte, olha. A tangente do ângulo alfa é a diferença entre y sobre a diferença entre x. Entretanto, a gente pode escrever essa diferença entre y em função de x, certo? Porque, ó, y de A é ax de A mais B, e y de B é ax de B mais B. Então, no lugar de y de B, eu ponho ax de B mais o Bzinho, menos, no lugar de y de A, ax de A mais o Bzinho, sobre x de B menos x de A. Ok? Vou passar aqui para baixo. Observe comigo, então, usar o vermelho. Eu tenho B somando e B subtraindo. Então, cancela. O A a gente pode pôr em evidência. Você fica com x de B menos x de A, dividido por x de B menos x de A. Se esse x de B for diferente de x de A, eu posso dividir, certo? Eu estou pegando valores diferentes, senão não faz sentido, né? Se eu pego o mesmo ponto, eu não consigo definir um triângulo, certo? Então, supondo que os x são diferentes, eu posso dividir um pelo outro, de modo que sobra só o A. Okay? Então, este Azinho, ele recebe o nome de coeficiente angular. Ele diz, a ele está relacionado a inclinação da nossa função, tá bom? A gente vai ver que quando ele é positivo, a função é crescente, a inclinação dela é positiva. Quando ele é negativo, a inclinação é decrescente, então a função é decrescente, tá bom? Então, este é o coeficiente angular da nossa função. Ele também é chamado, gente, tá? Aí, no cálculo, a gente pode ver depois, porque aqui eu também posso, mas eu tenho que optar por alguma coisa para falar, tá bom? A taxa de variação da nossa função. Okay?
No caso, a função tem uma taxa de variação constante, ela sempre igual a A. Tá bom? Então, se você aumenta, digamos, 5 unidades no X, então no seu Y você vai aumentar esse A 5 unidades, tá bom? Então, assim, ela é uma taxa de... perdão, ela vai aumentar A unidades, tá ok? Então, se você aumenta 1 unidade sobre o X, o seu Y aumenta A unidades, ok? Agora, para ficar correto, que eu tinha falado besteira, tá bom? Mas esse A também é chamado de taxa de variação da nossa função, tá bom? Vamos fazer o gráfico de uma função, né? Porque eu não fiz ainda, na mão, tá? Então, o que a gente precisa para poder fazer o gráfico de uma função na mão? Então, eu vou começar com um exemplo, depois eu falo do caso geral. Então, nosso exemplo é o seguinte: construir um gráfico da função, digamos, f de x igual a 2x menos 4, ok? Então, solução. A gente precisa montar, né, plano cartesiano no eixo x, ok? O plano cartesiano eixo x e eixo y. Então, está aqui eixo x, está aqui o eixo y. Opa, perdão, ficou torto. Eixo y. Bom, nós aprendemos que gráficos de funções afins são retas. Sendo uma reta, eu preciso só de 2 pontos para definir essa reta, tá? Quais são os pontos que eu vou escolher sempre de forma adequada? Então, aqui você poderia escolher 2 quaisquer, tá? Por exemplo, x igual a 0 e x igual a menos 1, ou x igual a 1. Fica a seu critério, não há problema nenhum, tá bom? O que eu estou falando é que, por exemplo, se eu só fizesse isso igual foi para vocês, olha, vou pôr o x igual a 0, qual vai ser o y? Se eu ponho o x igual a 0, o y dá menos 4. Então, eu sei um ponto, 0 e menos 4. Né? Se eu ponho o x igual a 1, por exemplo, então o y vai ser quanto? 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Então, eu tenho um ponto, 1 e menos 2. A questão é que a nosso acesso à informação da função fica bem limitadinho, tá? Mas ainda assim não estaria errado o gráfico, ok? Mas o que a gente pretende, o que a gente quer é enxergar o comportamento da função de modo geral, ok? Então, bom, quando o x é 0, a gente viu que o y dá menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui, ó. Um dos pontos está aqui. Quando o x é 1, então 1 está aqui. Quando o x é 1, o y dá menos 2. Na escala adotada por mim, tá? Menos 2 está aqui. Então, o gráfico da nossa função, a gente ia riscar só esse pedacinho aqui assim, né? Isso não parece dizer muito, né? A gente quer achar uma informação mais, né, de forma que permita a gente enxergar melhor a função. O que a gente espera, né, quando eu fosse montar o gráfico dessa função? Deixa eu até pontilhar aqui para vocês verem como é que faz sentido as coisas. Eu tentar entender o comportamento dessa função, vou passar bem em cima aqui, senão não vai ficar perfeito. Né? Quando a gente prolonga ela, né? Aonde essa função vai, certo? Então, assim, esticando aqui de maneira grosseira, parece que acontece isso com a nossa função, certo? E o que é interessante, em algum momento, esta função, ela passa sobre o eixo x. Vou pôr de outra cor, de preto, por exemplo. Essa função encosta no eixo x. É interessante descobrir onde ela encosta no eixo x. Foi o que eu falei aqui. Ela vem, na verdade, a gente vai ver agora, ela encosta no... Eu falei em algum lugar. Acho que eu só comentei, não escrevi. No menos... Aqui, escreveu. Menos b sobre a. Tá bom? Então, o que é interessante para a gente quando a gente vai montar o gráfico? Deixa eu voltar aqui. Normal. Então, quando a gente está montando o gráfico de uma função, 2 pontos são interessantes para o gráfico, tá bom? Então, assim, vamos dizer, pontos importantes ou interessantes. Pontos interessantes para a montagem do gráfico. Quais são esses? Bom, o primeiro é onde a função corta, gente. Esse corte correto seria intercepto, tá bom? Então, onde que a função corta o eixo y.
A gente viu que a função corta o eixo y quando o x é zero. Então, se você faz o x igual a zero, o f de zero fica a vezes zero mais b. Dá o próprio bzinho. Então, qual é o ponto? X igual a zero, y igual a b. Qualquer que seja a função, quando o x for zero, ela vai passar no zero e b. Né? Ok? Pode, mesmo que o b seja zero, ela passa no zero e zero. Tá bom? Aí, esses são os casos de funções lineares. A gente vai ver que o gráfico dessas funções passam sempre pela origem. Por isso que eu falei passam pela origem. Tá? O 2 é onde que a função intercepta, onde a função corta o eixo x. Então, ela vai cortar o eixo x exatamente quando o y for zero. Isso nada mais é do que resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Então, isso significa que o ax é menos b, então que o x é menos b sobre a. Então, a função passa no ponto, sei lá, então isso aqui é no ponto P1, ponto P2, menos b sobre a e zero. Aqui sim, de fato, é importante, gente, nesse momento, né, quando a gente está falando do gráfico aqui, que o a seja diferente de zero. Porque se o a não for diferente de zero, ela nunca vai, né? Eu não posso, se o a for zero, perdão, eu não posso dividir por zero, ela não vai cortar o eixo x, tá bom? Então, de fato, se a gente prolongasse aqui o ponto, você ia ver o seguinte, quem é o número aqui, né, que satisfaz isso? Olha, é só pegar menos b e dividir por a. Na prática, eu gosto mais de igualar isso a zero, a gente vai ver que isso dá 2, certo? Então, você pode resolver das duas maneiras. Você pega 2x menos 4 igual a zero, então 2x é 4, o x é 4 dividido por 2, é 2. Se você usa, né, menos b sobre a, então fica menos 4 é 4, por 2 é 2. Eu não gosto, né, de ficar decorando, tá? Mas então, se a gente prolongar aqui, a gente vê, na verdade, que a função passa no ponto x igual a 2, tá bom? Eu vou tentar, daqui a pouco, mostrar para vocês o GeoGebra, tá? Para a gente poder explorar um pouquinho dos gráficos dessa função, tá bom? Mas antes, então, eu vou pôr aqui mais uma observação, que é o seguinte, sobre o gráfico de funções. Então, a gente aprendeu quando a gente quer fazer gráfico de funções afim, basta escolher dois pontos, né? X igual a zero e y igual a zero, entre aspas, ou seja, x igual a zero e x igual a menos b sobre a, tá? O que a gente tem de imagem, na verdade, é que a gente consegue obter, na verdade, qualquer número real, tá? Então, uma observação, é simples justificar isso, né? Mas a observação é o seguinte, se a gente tem uma função afim ax mais b com a diferente de zero, então, o conjunto imagem dela é o conjunto dos números reais. Uma função que tem sua imagem igual ao seu contradomínio, a gente vai chamar de sobrejetora, tá? Lá na frente a gente vai definir isso. E a gente vai ver que, na verdade, funções afins não são só sobrejetoras, são injetoras também. Quando tem essas duas propriedades, a gente diz que ela é uma função bijetora e, portanto, tem inversa. Todos esses conceitos a gente vai falar na frente, mas seria bom se vocês pudessem ir guardando isso aí com vocês, tá bom? Bom, eu vou minimizar aqui rapidamente, a tela vai ficar escura, mas só para eu poder abrir o GeoGebra, e aí eu vou partilhar com vocês aqui o GeoGebra, para a gente explorar um pouquinho mais sobre as funções, porque se eu for ficar fazendo esse desenho à mão, então eu fico perdendo tempo. O que é importante a gente entender de funções afins? A gente já aprendeu que o gráfico de funções afins são retas, né? Ok? E essa reta, a inclinação dela vai essencialmente depender do A. Se o A é positivo, tem um certo tipo de inclinação. Se o A é negativo, tem um outro tipo de inclinação, que a gente chama de função crescente ou função decrescente. Então, só minimizei a tela aqui um pouquinho, voltei aqui na sala. O GeoGebra tá aqui, já vai aparecer para vocês. Pronto, agora está aparecendo para vocês. Então, o que a gente fez, gente, só para mostrar de curiosidade para vocês, nós fizemos o gráfico da função 2x menos 4, certo? 2x menos 4, eu tinha colocado ele de vermelho, tá? É só uma questão de ajustar a cor aqui. A cor vermelho. Então, tá lá a função 2x menos 4. Como eu falei, olha só, ela passa no eixo x, né? Do menos b sobre a, que dá 2, e passa no eixo y do valor de p, que é menos 4. Tá? Aqui eu acho que eu tenho como pedir a interseção, porque se eu mudar a função,
ela vai mudar isso para a gente sempre. Interseção entre dois pontos. Então, eu quero desta função com eixo y e desta função com eixo x, ok? Então, tenho lá. Se eu mudar a minha função, gente, vai mudar esses valores de A e B. O que é importante vocês observarem? Eu quero que apareça aqui no rótulo os valores nome e valor. Nome e valor. Pronto. Olha só. Então, agora a gente vai brincar um pouquinho com essa função aqui. Se eu mudar esses valores aqui, por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, se eu ponho um 3, vai mudar a minha função. Mudou, né? O A não mudou, né? Porque eu pedi interseção com o eixo Y. Eu não mudei o eixo Y, mas mudou, né? Deu 4 por 3, dá 1,33. Ele só põe duas casas decimais aproximadas, mas é um número 4/3. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, e escrever 9, então 3x menos 9, olha só. Então, ele deu exato, tá bom? Passa no menos 9, passa no 3. Entretanto, o que vai acontecer aqui agora? Olha só, então eu vou até pegar uma g de x. O que acontece se eu colocar menos 2x mais 5? Olha, o que aconteceu com a inclinação, né? Se eu vou pôr, sei lá, uma n de x, menos 5x. Observe, toda vez que eu estou colocando esses negativos, ela está diferente do que estava com o positivo. Lembra lá que a gente tinha até a função nossa original, vou chamar de h de x, era 2x menos 4, certo? Ok? Essa era a nossa vermelha original. Apagado está muito poluído, né? Ok? Era a nossa vermelha original. Então, o que a gente percebe é o seguinte, na medida em que esse A muda, se o A é positivo, a inclinação dela é positiva e ela é crescente, ou seja, o x vai aumentando e o valor do f de x vai aumentando. Quando eu tenho casos onde é negativo, por exemplo, esse menos 5x é nítido, eu só vou mudar a cor, deve ficar ruim para vocês verem. Agora, certamente deve ter melhorado, ela no azul. Ó, essa função ela está decrescendo, ou seja, à medida em que o meu valor de x vai aumentando, o f de x vai sempre diminuindo bastante, certo? Esse é um tipo de função decrescente. Isso fica bem claro quando a gente fala de funções, por exemplo, a função que a gente chamou de... Perdão, deixa eu corrigir aqui. A função que nós chamamos de linear, a função identidade, f de x igual a x. F de x igual a x, deixa eu apagar esses pontos de interseção, ela é crescente. Se eu pego, sei lá, uma f2 de x igual a menos x, igual a menos x, ela é decrescente. Ambas passam pela origem, certo? Então, na verdade, se eu pego, em vez de x, eu coloco 2x, ou sei lá, menos 3x, o comportamento delas ainda é parecido, certo? Elas são sempre funções que passam pela origem e ou são crescentes ou decrescentes, dependendo da nossa taxa de variação. Taxa de variação positiva, função crescente. Taxa de variação negativa, função decrescente, certo? Então, por que eu falei que não ia falar, né, em detalhes de função linear ou identidade? Porque se a gente entende o comportamento da função afim, a gente entende da linear ou da identidade, tá bom? Eu vou voltar aqui na sala para eu parar de partilhar aqui, só para poder escrever a definição de função crescente ou decrescente e deixar essa observação, né, que a função é crescente, a função afim é crescente e tem o seu gráfico daquela maneira quando A é positivo e é decrescente quando A for negativo, tá bom? Então, para eu poder fechar a aula, então, o que é uma função crescente, tá bom? Uma função crescente, então eu vou dizer então, que f é crescente se o seguinte, se f de x1 for maior que f de x2, sempre que x1 for maior que x2. Okay? E função decrescente? Gente, nem toda função precisa ser crescente ou decrescente. A gente vai estudar a função quadrática, por exemplo, que ela não é nem crescente nem decrescente. Mas tem funções que são não crescentes, não decrescentes, tá bom? Eu só estou colocando essa função, que é o tipo que a gente vai precisar aqui agora, né? Essas são as definições que nós vamos precisar aqui agora para a função afim, tá?
Então, a função é decrescente se ocorre justamente o contrário, né? F de x1 ser maior que f de x2 sempre que x1 for menor do que x2. Então, quando que é crescente? O x aumenta, o f de x aumenta. Quando que é decrescente? O x diminui, mas o f aumenta. Ou você poderia escrever na notação contrária, né? O f diminui sempre que o x aumenta, né? Pode ficar, se você quiser trocar por essa de vermelho, né? F de x1 menor que f de x2, sempre que o f de x1 for maior que o f de x2, tá bom? Agora, para a função afim, né? Para a gente poder fechar a nossa função afim, o nosso tópico era a função afim. Então, nossa função afim do tipo f de x igual a x mais b. E aqui o a é diferente de zero, senão ela é constante, ela não é nem crescente nem decrescente, né? A gente vê que quando o a é zero, a função é constante. Se o a for maior do que zero, a função f é crescente. Se ela for crescente, gente, então, de maneira resumida, como que fica o gráfico dela? De maneira resumida, o gráfico dela fica assim, gente. Ó. Tem sempre crescente. Passa no ponto menos b sobre a e no ponto bzinho. Okay? Então, ela tem essa cara. Tá? Claro que essa inclinação a gente viu, vai depender do a e do b. Pode estar mais para cá, mais para lá, mas esse é um esboço geral. Tá? E se o a for menor do que zero? Então, de verde aqui. Se o a for menor do que zero, então f é decrescente. Então, se a função, né, for decrescente, a gente vê o seguinte, o esboço do gráfico dela, ele fica algo desse tipo assim. Passa no B, à medida em que o x vai aumentando, o valor da função vai diminuindo, menos B sobre A. Okay? Então, claro, como eu falei, isso sempre depende, né? Por exemplo, ela pode passar, inclusive, na origem, se ela for uma função linear ou for a função identidade, tá? Mas, né, isso não exclui nada do que a gente falou, tá bom? Na verdade, então, dessa forma, o que eu faço com vocês é fechar o capítulo, né? Então, com esse breve resumo, é uma matéria de ensino médio e tudo mais, a gente está fazendo um apanhado em tópicos, eu fecho com vocês o conteúdo desse capítulo 6, que é o capítulo sobre função constante e afim, tá? Eu tenho, como lista de exercício, eu vou deixar assim, né? Lista de exercício. Eu vou deixar digitado bonitinho lá no Moodle, igual eu faço para vocês, tá bom? Mas, se você está assistindo o vídeo até o final, são todos os capítulos, todos os exercícios do capítulo. Depois, lá no Moodle, eu deixo separado página por página, porque senão eu vou gastar alguns minutos do vídeo só para escrever, né, os números. Mas, para você se atentar, essa numeração é contínua, tá? Então, ela começa no 169, lembra, a gente pulou os 4 primeiros capítulos. Né? Então, começou no capítulo 5, e aí o capítulo 6 começa no número 169 e termina no 224, tá bom? Aquela história, não precisa resolver todos, nem tem como resolver todos. Tem muitos exercícios desses que são resolvidos, tá bom? Muitos são idênticos, então você tem lá um resolvido e mais 5 parecidos. Faça um só, tá? Mas isso te dá uma base de fundamento, né, teórico, tá? Para você conseguir acompanhar o curso. O que a gente vai fazer na nossa aula síncrona dessa semana, ou seja, nossa aula livre? A gente vai falar de funções quadráticas, tá bom? E com isso eu me despeço aqui, encerro e agradeço você que chegou até o final, se dispôs a assistir o vídeo, tá bom? Espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Já no Moodle, o print dessa tela, a gravação do vídeo e a lista de exercícios detalhada, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra em breve. Obrigado, viu?